uma pessoa que profere bênção e maldição com a mesma boca? Você pode pensar. E se essa pessoa que você pensou não é você, tem alguma coisa errada aí. Como disse, só não reconhece os próprios pecados quem está distante de Deus. Todos nós, em algum grau, precisamos aprender a controlar a nossa língua. Ao mesmo tempo, fazendo um paralelo, você pode parar um pouquinho e pensar em alguém que, ao contrário disso, tem muita sabedoria ao falar, tem muito tato com as palavras. Naturalmente, essa pessoa que sabe controlar bem a língua, ainda que ela não seja perfeita, ela é uma pessoa cheia de sabedoria, porque ela sabe refrear a sua própria língua, e isso significa que naturalmente ela também sabe se controlar em todos os outros sentidos. Então, basicamente, a nossa boca, ela vai ser um termômetro da nossa maturidade. E eu digo isso não para que você pense em alguém que é muito tagarela ou fofoqueiro. Eu digo isso para que você olhe para si mesmo e pense se esse não é você. Eu digo isso para que você olhe para a sua própria vida e se permita ser aperfeiçoado por Deus nesse sentido. Afinal, a Bíblia é muito clara em dizer que se você sabe controlar bem a sua língua, você é perfeito. Se você reconhece que você não é perfeito, isso significa que você precisa aprender a controlá-la. Amém? Então nós vamos caminhar aqui. E talvez você possa ter uma pessoa que você possa ter uma referência na sua mente de alguém que de fato é muito sábio, de alguém que sabe muito bem controlar a sua língua, que sabe falar na hora certa. A primeira pessoa que me vem em mente é o meu avô. Meu avô foi estar com Jesus na semana passada, no último sábado. Meu avô que é marido da minha avó, que também foi estar com Jesus há 2 meses atrás. E o meu avô, inclusive pai da minha mãe que está aqui, meus pais estão aqui. Estou muito feliz de receber vocês aqui. Sou muito grato pela presença de vocês. Obrigado por terem vindo para cá. Mesmo quando eu não pude estar lá na semana passada, sou muito feliz em receber a presença de vocês aqui. Vamos lá. Meu avô, ele é um cara muito sábio ao falar. E eu digo isso porque na semana passada, com a ida dele para estar com o Senhor, comecei a pensar nos bons exemplos que ele me deixou. E uma das coisas que, coincidentemente, meus tios, minha mãe também estava falando sobre isso, e a gente acabou falando sobre isso ontem, mas uma das coisas que eu estava pensando na semana passada era o seguinte: eu nunca vi meu avô falar mal de ninguém, eu nunca vi meu avô proferir uma palavra torpe, uma palavra ruim, e gente, eu não estou exagerando. Obviamente, ele não foi alguém perfeito, então, com certeza ele também tinha espaço para ser aperfeiçoado pelo Senhor nisso, mas de fato ele foi a pessoa que mais se aperfeiçoou nisso que eu conheci. Porque uma pessoa tão próxima, gente, eu vou fazer 31 anos, no próximo mês. Durante 31 anos, eu não tenho nenhum registro na minha memória do meu avô nem levantar o tom de voz. Eu nunca vi. Eu não sei o que é meu avô falar alto, eu não sei como que seria a voz dele. Nunca ouvi. Nem para falar mal dos presidentes. Eu falei para você, eu falei, cara, eu nunca vi meu avô falar mal de ninguém. E eu comecei a pensar, a procurar. E eu falei, mas nem para falar mal de presidente. Ele era um gentleman. Quando o assunto, por exemplo, da política era levantado em casa, eu me lembro, que meu avô poderia não estar muito satisfeito, o que não é muito difícil, com a política no nosso país, mas eu me lembro que o meu avô era muito sábio ao usar as palavras. Ele era muito cauteloso ao expressar a sua discordância de ideias. Quanta sabedoria! Eu sei que você talvez também tenha um exemplo desse na sua vida, ou se talvez não, nós vamos olhar para a palavra e nos permitirmos ser moldados por ela, porque o nosso referencial master é o próprio Cristo Jesus. Repare que muitas pessoas chegavam a Jesus com muitos questionamentos. Jesus, ele era muito criterioso naquilo que ele falava. Jesus nunca falou nada à toa. Jesus nunca deu uma resposta sem pensar. Cautelosamente, antes de proferir palavras,
a alguém. Isso mostra o quanto Deus leva a sério as palavras. Quando nós olhamos para a forma como Ele cria o mundo, a gente vai perceber a essência de um Deus criador que cria através das palavras. Quando você olha para Gênesis 1 e 2, você vê ali Deus criando tudo que há na terra. E a Bíblia diz que Ele falou, haja luz, então houve luz. Deus disse, haja e houve, haja e houve, repetidamente, haja e houve. Deus poderia ter escolhido criar o mundo de tantas formas, mas Ele fez questão de criar pela palavra. Isso mostra que Deus, Ele leva muito a sério o ato de confessar, o ato de falar. Não à toa também Ele nos deu 2 ouvidos e 1 boca. Embora em alguns momentos muitos pensem que temos 2 bocas e 1 ouvido, na prática. Sabe, meus irmãos, independente de qual seja a circunstância que te faça ser tentado a proferir da sua boca palavras que não convergem com a etiqueta do reino dos céus, eu quero encorajar você a meditar nesse texto comigo. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 4, versículo 17, da seguinte forma em relação a esse Deus: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Paulo, se referindo a esse Deus, vai dizer que Ele é um Deus que chama à existência coisas que não existem como se existissem. Aqui fundamenta o modelo pelo qual Deus cria o mundo. Deus vai falando e as coisas vão surgindo. Deus fala e acontece. Se você tivesse acesso a apenas Gênesis, o capítulo 1 e capítulo 2, você chegaria à conclusão de que esse Deus é um Deus que fala. E quando Ele fala, acontece. E tendo nos criado a sua imagem e semelhança, Deus, Ele compartilha essa essência de um poder criativo com as nossas palavras. Então, por isso também, Provérbios no capítulo 18, 21, a Bíblia diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. É impossível que as nossas confissões elas sejam nulas. De alguma maneira, elas sempre vão carregar um poder para a morte ou para a vida, para criar ou para matar. E o que é que as nossas palavras têm feito? Qual é o poder que nós temos liberado com as nossas palavras? As nossas palavras têm sido palavras de morte ou palavras de vida? Traga isso para uma reflexão pessoal. Pense nos momentos onde as circunstâncias te apertam, quando um caos te espreme, o que é que sai da sua boca? Provérbios aqui ele diz que os que usam habilmente serão recompensados. Em outra versão a Bíblia diz que os que sabem usá-la comerão do seu fruto. Isso significa que eu vou me alimentar daquilo que eu falo. As palavras que eu lanço hoje são as palavras que gerarão fruto para o meu amanhã. Então, se você não quer viver caos, no momento em que o caos te apertar, escolha muito bem as palavras que você vai liberar. As circunstâncias difíceis se levantam a todo tempo contra todos nós. E a fé, ela não é ignorar as circunstâncias. A fé é o que você fala. A fé é o que sai da sua boca quando ela se levanta. Por isso a Bíblia diz que o justo ele viverá pela fé. Por que é tão importante termos um cuidado com a nossa confissão? Porque Tiago fala isso para a igreja, sobre a importância de termos um cuidado. Por que Tiago está trazendo uma repreensão nesse sentido?
porque é desejo de Deus que confessemos corretamente, porque a Bíblia diz, o autor de Hebreus vai dizer que o justo viverá pela fé, e Paulo diz que nós cremos e por isso falamos. Então a nossa fala precisa estar alinhado com a nossa crença. Não faz sentido eu dizer que sou crente e ser alguém que sou desenfreado ao usar a minha língua. Porque se aquilo que eu digo de forma desenfreada, obviamente aquilo que sai da minha boca não vai convergir com a palavra. Porque no momento em que as circunstâncias nos apertam, a nossa alma é tocada. Os nossos sentimentos entram em uma zona de conflito com a nossa carne e com o nosso espírito. A nossa carne também grita em diversos momentos. E quando esse ser tripartido ele entra em uma rota de conflito interno, quem é que prevalece? A quem é que a sua boca atende? Quem é que comanda a sua boca? São os seus sentimentos ou é a sua fé? Ser crente, meus irmãos, minhas irmãs, é viver pelo que cremos enquanto convivemos com o que sentimos. Os nossos sentimentos não podem comandar a nossa boca. Amém? Você está comigo até aqui? Então, para ser breve nessa noite, eu quero passear com vocês em 3 razões do porquê você deve cuidar da sua confissão. Quanta destruição no mundo poderia ser evitada por causa da língua? Quantas famílias poderiam não ser destruídas por causa de declarações de morte que os pais ou maridos liberam em sua relação conjugal, matrimonial ou de pai e mãe para filho? Quantos conflitos dentro da igreja poderiam não existir se tivéssemos sabedoria em controlar a nossa língua? O corredor está aí, gente. O corredor sempre vai existir. Quem vai escolher se vai ter fofoca nele ou não somos nós. É por isso que Paulo diz em Romanos 10, do capítulo 9 ao 11, se com tua boca você confessar que Cristo é o Senhor, tu serás salvo. Aqui a Bíblia está nos dando um senso de responsabilidade. Tem que ser com a sua boca. Você não é salvo pela fé de ninguém, nem pela confissão de ninguém. Você é salvo pela graça mediante a fé. Isso precisa ser expresso quando você com sua boca o confessa, quando com sua boca você o reconhece. Então diga para si mesmo, minha boca, minha responsabilidade. Mais uma vez, minha boca, minha responsabilidade. Muito bem, o que é que nós vamos construir com a nossa boca? Vamos lá. 3 razões para você cuidar da sua confissão. Número 1, as nossas palavras constroem convicções. As nossas palavras constroem convicções. Essa é a primeira razão, o primeiro motivo. Eu poderia, na verdade, listar as mais diversas razões. Você pode ir para a palavra e encontrar centenas de razões, amém? Faça isso. Isso aqui é apenas um tira-gosto semanal da palavra, para que a gente possa ser inspirado por isso, a buscar ainda mais no nosso dia a dia com o Senhor, amém? Mas as nossas palavras, elas constroem convicções, isso em 2 âmbitos. Eu quero falar primeiro no âmbito do outro. A Bíblia diz em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, que Jesus, Ele nos ordenou a ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Repare que aqui existe uma relação direta da pregação, ou seja, da nossa fala, da palavra de Deus, com a crença. No seu mais absoluto nível de teor, Deus escolheu salvar o mundo pela pregação do Evangelho. Quando nós pregamos, o Evangelho carrega em si mesmo o poder para salvar. Então, irmãos, olha só, a mim e a você foi dada a responsabilidade de pregar, e a nossa fala constrói convicção. A Bíblia diz em Romanos
que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação para todo aquele que crê. E esse Evangelho foi nos dado para nos salvar e para salvar outros através de nós. Agora, trazendo para dentro da sua casa, numa aplicabilidade em um outro âmbito, repare no poder da convicção que os pais geram nos filhos com aquilo que eles falam. Você que é pai, você que é mãe, você sabe que aquilo que você fala para os seus filhos tem um poder imensurável de decretar o destino dele, tem um poder imensurável de gerar um senso de identidade nele, assim como também tem um poder imensurável para destruir. Se você sabe construir corretamente as convicções do seu filho com a sua palavra, o mundo pode dizer qualquer coisa sobre ele, ele vai ficar com o que o pai dele diz. Quando eu falo pai e falo mãe também. Dentro da cultura judaica, eles honram muito a lei da primeira menção. A lei da primeira menção afirma o teor singular que a primeira menção sobre qualquer assunto carrega na vida de alguém. Se você ouviu, a partir da vida dos seus pais, a respeito de um assunto, a chance de você deixar de acreditar naquilo que o seu pai falou é mínima. Por isso, dentro da cultura judaica, eles aplicam esse princípio de uma forma muito zelosa dentro das suas casas. Se os pais se encarregam de construir as convicções dos seus filhos, falando a eles pela primeira vez sobre os mais diversos assuntos, quando ele vai para a escola, as convicções deles não serão mudadas por aquilo que o mundo está dizendo. Repara na importância do poder das palavras. Da mesma forma, quantos depressivos e depressivas existem, quantos suicídios poderiam ter sido evitados se pais e mães tivessem construído as convicções dos seus filhos de forma adequada, de forma correta. Quando a gente vai conversar, e eu como pastor, minha esposa, nós lidamos com os mais diversos tipos de questões pessoais na vida das pessoas, e é fato que muitos dos que hoje se encontram depressivos, estão depressivos porque estão acreditando de forma deturpada acerca da sua própria identidade. Identidade a qual muitas vezes começou a ser construída de uma forma corrompida dentro de casa, por aquilo que sai da boca dos seus pais. Obviamente, aquilo que sai da nossa boca como pais precisa ser validado com a nossa vida, com as nossas atitudes. Tampouco o seu filho vai tomar como algo sério aquilo que você fala, se a sua vida não autenticar a sua fala. Está comigo até aqui? Mas isso também não anula a importância de você ensiná-los, de você construir as convicções dos seus filhos de forma correta. Amém? Está comigo até aqui? Muito bem. Agora, também quero falar desse princípio da construção de convicções para nós mesmos. E quando nós falamos da pregação do Evangelho, talvez você se questione: ok, pastor, mas eu já creio nessa palavra. Por que é que eu preciso da minha confissão para construir convicção em mim? Quando a gente olha para a palavra, meus irmãos, nós vemos Jesus se alimentando dela. Então, também por isso a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Lembra comigo daquela passagem em João 4? Jesus está caminhando com os seus discípulos, e depois de uma caminhada muito longa, eles passam por Samaria. Jesus vai até o poço samaritano, no povoado de Sicar, onde ali ele tem um encontro com a mulher samaritana. Quem é de casa sabe que eu amo essa passagem. Mas um ponto que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, a respeito desse contexto, é que a Bíblia diz que os discípulos estavam cansados de uma longa caminhada. E o que acontece quando eles chegam no poço samaritano de Sicar é que os discípulos saem de cena para comprar comida. Jesus era humano, amém? Se os discípulos estavam cansados assim como ele,
era muito provável que Jesus também estivesse com fome, assim como os discípulos estavam. Faz sentido para você? Então os discípulos vão comprar comida, e não à toa, quando os discípulos chegam, eles vão oferecer alimento para ele. Só que você que conhece a passagem sabe a resposta de Jesus. Jesus, ele teve um encontro com aquela mulher e ele começou a pregar para aquela mulher. Ele começou a anunciar o reino para aquela mulher. Ele se apresenta como Salvador para aquela mulher. A palavra de Deus agora está diante daquela mulher, se apresentando para ela. O Logos de Deus, o verbo que se fez carne. E qual é a resposta de Jesus para os discípulos quando eles voltam oferecendo alimento para eles? Olha só. Eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Jesus recusa o alimento, os discípulos se intrigam com isso. A partir daí o questionamento é: o que será que ele comeu? Ele estava aqui conversando com essa mulher, do que é que ele se alimentou? A resposta de Jesus: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. A incumbência da pregação do Evangelho, debaixo do poder do Espírito Santo, que desceria em Atos do capítulo 2, ainda viria sobre os discípulos. Mas Jesus já estava anunciando o reino dele ali, e Jesus já estava sendo nutrido e sendo alimentado como homem pela própria palavra de Deus, enquanto ele a liberava. De forma prática, eu quero dar um exemplo da minha própria vida. Um dia, eu nunca me esqueço desse dia, isso já aconteceu as mais diversas vezes, inclusive aos domingos quando eu prego aqui. Mas eu me lembro de um dia, no meu cotidiano, eu fui levar alguns amigos no hotel, eu estava recebendo uns amigos na minha cidade, e eu fui levá-los no hotel, era de madrugada, eu vinha de dias de conferência na igreja, eu estava exausto, eu estava muito cansado mesmo. Eu estava sem dormir há algumas noites, eu estava com muita dor de cabeça, o meu corpo estava, perto do limite de exaustão. E eu me lembro que eu cheguei na recepção do hotel para auxiliá-los no check-in, e eu comecei a conversar com o recepcionista que estava lá. E papo vai, papo vem, eu comecei a pregar o evangelho para ele. Comecei a pregar, eu fiquei, acho que uns 15 minutos pregando o evangelho para ele. Quando eu me dou conta, e eu viro as costas para ir embora, eu não estou sentindo mais nada. Eu estou a ponto de gritar, eu estou a ponto de celebrar, eu estou a ponto, de me ajoelhar e engrandecer o nome de Jesus, eu estou a ponto de entrar num culto. Meu corpo estava exausto. Mas quando eu libero a palavra, eu me alimento de algo que nenhum alimento nesse mundo pode me nutrir. Eu não estou falando para você não comer, faça jejum é bom. Mas não é sobre você não comer nunca mais, é sobre você comer de um alimento que nenhum tipo de comida nessa terra pode te oferecer. É você desfrutar de um nutriente celestial enquanto você fala. Sabe que o ouvido mais próximo da sua boca é o seu? Quando você fala, você está se dando a oportunidade de ter a sua fé aumentada. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tiago diz para que nem todos desejem ser mestres, porque os mestres serão julgados com maior rigor. Aqueles que têm a incumbência do ensino na igreja, e eu toco nessa incumbência aqui enquanto ministro do púlpito, nós seremos julgados com maior rigor. É uma responsabilidade muito grande, mas eu posso te dizer também é um privilégio muito grande. Quantas vezes, meus irmãos, passando por os mais diversos desafios, eu subi aqui para ministrar a palavra e saí daqui completamente sarado. Eu saí daqui curado, eu saí daqui renovado. Porque enquanto eu estou pregando, essa palavra está gerando fé no meu coração. Enquanto eu estou pregando, mesmo diante das mais diversas circunstâncias, eu estou dizendo para os meus sentimentos quem é que manda. Eu estou dizendo para as minhas emoções quem é que tem a voz primária na minha vida. Eu estou dizendo para qualquer caos que se levanta, quem é que carrega o poder para transformar, para curar, para me tirar de um império de trevas e me transportar para um reino de luz, para mudar toda e qualquer circunstância na minha vida. Isso está acontecendo agora. A pregação do evangelho nos alimenta, ou seja, as palavras que nós proferimos com a nossa boca, pela fé, geram ainda mais fé no nosso coração.
Agora, assim como a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, quando deixamos de ouvir a palavra de Deus, nós estamos escutando outras coisas, tais coisas que geram incredulidade. O seu ouvido não é nulo. Aquilo que você escuta vai produzir algo em você. A grande questão é, o que você tem botado para dentro? O que você tem botado para dentro é o que vai sair da sua boca. Não tem como ser diferente. Então tudo começa numa escolha do que ouvir. Tudo começa numa escolha do que escutar. E se nós estamos ouvindo a palavra, se estamos nos alimentando da palavra, não apenas aos domingos com um tira-gosto do sermão, mas todos os dias, buscando na nossa pessoalidade, a intimidade com o Senhor, a revelação na palavra pelo Senhor, nós estamos sendo alimentados de verdades incorruptíveis. E quando qualquer tipo de caos se levanta contra nós, é a palavra que vai sair da nossa boca. Quando as circunstâncias e os jornais dizerem que você é o próximo a ser atingido pelo caos econômico do país, vai sair da sua boca que você é próspero pela palavra. Quando o caos de enfermidades aumentarem, quando pestes surgirem e dizerem que você é o próximo, vai sair da sua boca que você é curado. Quando todas as circunstâncias que te cercam dizerem que você é o próximo, você vai liberar da sua boca aquilo que o seu pai diz sobre você. E o seu pai diz que você é abençoado, o seu pai diz que você é curado, o seu pai diz que você foi liberto de toda maldição, o seu pai diz que você é salvo, o seu pai diz que todo o pecado que estava sobre você foi levado na cruz. Então o seu pai afirma que não há condenação sobre você, o seu pai diz que você é livre das garras do diabo, o seu pai diz que aquilo que te prendia, hoje já não te prende mais. O seu pai diz que a morte já não tem mais poder sobre a sua vida, porque hoje, aqueles que morrem crentes em Cristo Jesus apenas mudam de endereço. Você foi salvo para uma vida eterna com o seu Pai Celestial. Glória a Deus. Muito bem. Enquanto falamos a palavra, enquanto confessamos a palavra, estamos dizendo para os nossos sentimentos: ei, não são vocês que me dominam. Eu sei que eu vou ter que conviver com vocês, mas eu vou viver pelo que eu creio. Eu vou confessar o que eu creio. Eu vou confessar a palavra. Amém? Número 2, além de uma razão para nós cuidarmos das nossas confissões ser o motivo de que as nossas palavras constroem convicções, a segunda razão que eu quero compartilhar com você nessa noite é que as nossas palavras impactam as nossas relações. Lembrando do que Provérbios 18, 21 diz, que aquilo que sai da sua boca gera morte ou vida, e você comerá do seu fruto, assim também é nos seus relacionamentos. Talvez você seja alguém que esteja repelindo as pessoas e não sabe por quê. E Deus está tentando te dizer, Deus está tentando te mostrar que você precisa aprender a controlar a sua língua, que você precisa aprender a controlar aquilo que você fala quando você está na companhia dos outros. Assim como eu disse aqui que as nossas palavras geram convicções em nós e nos outros, é importante que a gente traga essa aplicação para dentro das nossas relações, nos mais diversos âmbitos. Se nós somos imitadores de Cristo Jesus, nós precisamos estar num lugar onde as pessoas, ao se encontrarem com nós, ao se encontrarem com a gente, sejam transformadas assim como eram as pessoas que se encontravam com Ele. Nós precisamos ser imitadores de Cristo ao ponto de que quando as pessoas se encontram conosco, elas saem melhor do que estavam antes. Como você tem liberado as pessoas após um encontro contigo? Você já se relacionou com pessoa que só fofoca e só murmura?
não dá 2 ou 3 encontros para você não querer ela mais perto de você. Sou só eu? Eu tenho dificuldade, gente. E eu preciso assumir que eu também preciso estar atento às minhas próprias palavras. Será que eu tenho repelido as pessoas ou será que eu tenho atraído as pessoas com aquilo que eu digo? Será que as pessoas ao se encontrarem comigo, elas saem melhor ou elas saem pior? Elas saem com uma dose da palavra, elas saem encorajadas ou elas saem depressivas ou elas saem com ainda mais problemas? Não estou dizendo que você não pode contar com alguém para compartilhar suas dificuldades, não é isso. Eu estou falando sobre o que você tem liberado com a sua boca, o que você tem declarado para as pessoas que te cercam. Uma das minhas metas para esse ano, e já tem sido essa uma das minhas metas pessoais, é reclamar menos. Sabe aquela listinha de ano novo que a gente faz? Sempre está lá. Esse ano eu vou reclamar menos. Aí nos primeiros dias eu me lembro bem. Aí, às vezes eu me lembro que eu fiz esse trato comigo mesmo e eu consigo refrear ainda mais a minha língua. Mas existem momentos que a gente falha. Nós precisamos ter esse alvo, nós precisamos ter essa meta pessoal. Eu não quero ser um reclamão. E eu decidi mudar isso dentro da minha vida pessoal aqui na igreja, inclusive. Vou dar exemplos que estão ainda mais próximos de você dentro dessa casa. Como pastor de uma igreja em implantação, de um ministério que, embora tenha 10 anos e esteja celebrando 10 anos, é um ministério novo, onde todos nós estamos aprendendo. Nós lidamos com novos desafios todos os dias. E um dos desafios que um pastor de uma igreja de implantação lida constantemente, e esse acaba sendo um desafio grande, enquanto a igreja está crescendo em estrutura em todos os âmbitos, inclusive na área financeira, é quando novas contas se levantam, quando novos compromissos financeiros surgem. Glória a Deus, Deus nos deu uma casa maravilhosa, 1.100 metros quadrados para a gente cuidar e preparar esse lugar para preparar o povo de Deus. Mas tantos imprevistos surgem em 1.100 metros quadrados de prédio. Nas últimas 2 semanas eu estava envolvido mergulhado em tantas questões acontecendo aqui. É o cara da telha que eu chamei para verificar um vazamento, que nos cobrou R$4.000 para consertar. Ainda não está feito, a gente está fazendo outros orçamentos. Pelo menos ele limpou a calha, já ajudou a conter o vazamento. É um AVCB que a gente precisa renovar, que só o projeto custa R$7.000. É um ar-condicionado que a gente precisa colocar, que vai nos custar uns R$80.000. É a execução do projeto do AVCB que vai custar uns R$70.000. São coisas chegando assim, sabe? É só casas de dezenas de milhares de reais. E isso, meus irmãos, eu vou ser muito vulnerável com você, como pastor nessa casa. Tem momentos que isso me aflige. Só que eu decidi que quando surpresas financeiras se levantarem, quando novos compromissos chegarem, eu não vou mais reclamar. Eu não vou mais dizer, mas meu Deus, por que o antigo dono não cuidou desse telhado? Deus nos deu essa casa para nós cuidarmos. Então a minha confissão, e eu estou exercitando isso no meu dia a dia, agora se tem mais conta chegando é porque tem mais recursos chegando. Já está pago em nome de Jesus. E a gente precisa aplicar isso no nosso dia a dia, em todos os âmbitos. Sabe, Paulo ele escreve aos Efésios no capítulo 4, versículo 29 o seguinte: nenhuma palavra torpe, ele não deu margem aqui, ele falou, de vez em quando você pode liberar uma palavrinha torpe, sabe? E o que é torpe? Essa palavra torpe no original é sopros, que significa apodrecido, podre, corrompido. Então Paulo está dizendo, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Por não sermos perfeitos, pode até acontecer de algum momento a gente não conseguir refrear, mas a instrução bíblica é, nenhuma saia, nenhuma palavra torpe saia. E na continuidade ele diz,
mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Glória a Deus. Aplicando nas nossas relações pessoais, aquilo que nós temos falado tem concedido graça aos que ouvem? Não tem como proferirmos palavras torpes e ao mesmo tempo conceder graça aos que ouvem. Não tem como as pessoas serem agraciadas em uma conversa com você se você somente fofoca e murmura. Você vai afastar as pessoas de você. Como irmãos em Cristo Jesus, ainda que tenhamos as mais diversas dificuldades, ainda que em meio à comunidade seja um lugar que nós encontramos cura conforme compartilhamos as nossas dores, quando nós temos a oportunidade de declarar algo sobre alguém, nós precisamos declarar vida. Precisamos construir e não destruir. Você está entendendo a diferença que eu estou tentando expressar para você aqui? É muito diferente compartilhar as nossas dificuldades de declarar palavras torpes com alguém. Você está entendendo onde que eu estou caminhando aqui contigo? Muito bem. Então, aqui Paulo ele expõe um filtro da fala que Deus espera de nós. Olha só, nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar. Então, se questione antes de falar alguma coisa. Vai edificar. Na continuidade, conforme a necessidade, você vai pensar e utilizar esse filtro. É necessário? Vai edificar? É necessário? É oportuno? É o filtro da fala. Pastor, como é que eu sei se eu estou falando algo que é desnecessário? Como é que eu sei que eu estou fofocando algo? Se você não é parte do problema e nem parte da solução de algo, e a pessoa que você está compartilhando aquilo não é parte do problema nem da solução, é fofoca, meu irmão. A intenção do seu coração a compartilhar algo é o quê? Quem você busca para compartilhar as questões que você encontra? É alguém que vai solucionar? Se não é fofoca. Ninguém suporta pessoas que ficam falando da vida alheia, falando mal dos outros. É chato ouvir sobre isso, né? Mas tenha certeza que é mais chato ainda a gente conviver em meio a um ambiente onde as pessoas não escutaram a correção da palavra acerca disso. Então, que nós sejamos aqueles que permitem que a palavra nos molde. Amém? Você está comigo ainda ou já te perdi? E número 3, eu quero finalizar com você, te lembrando que as nossas palavras transformam as situações. As nossas palavras transformam as situações. Jesus, ele falou com a figueira, você lembra disso? Você lembra dessa passagem? Jesus não apenas falou com a figueira, Jesus falou com o mar, Jesus falou com a tempestade, Jesus falou com o vento. Interessante que depois dele ter falado com a figueira, os discípulos passam por ela, mais tarde vêm e se surpreendem. Jesus, a figueira que você amaldiçoou secou. Na sequência, Jesus traz um ensinamento para eles acerca da fala. Quando a gente lê Marcos no capítulo 11, versículo 22, Jesus vai fundamentar isso da seguinte forma: tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte: levanta-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Aleluia, glória a Deus. Está comigo até aqui? Quando eu me lembro dessa passagem que Jesus, dentro desse contexto, ele fala com a figueira, eu me lembro de uma coisa um pouco inusitada. Quem que lembra daquele menino do Silvio Santos, do Raça Negra? Tá chorando ou tá fingindo que tá chorando? Gente, coitado daquela criança. As definições de bullying
naquela época eram outras. O menininho tá lá, se você não sabe o que eu tô falando. Tinha um quadro lá no programa do Silvio Santos. Eu não assisti ao vivo aquilo, porque eu sou muito jovem. Não precisa falar que você assistiu ao vivo, tá? Mas eu me lembro de já ter visto esse vídeo várias vezes. Sempre que aparece pra mim, eu vejo de novo. Me deleitando no bullying alheio, né? Mas vamos lá. Aí tem duas crianças e aí eles começam a cantar. Um deles era um menininho que era fã do Raça Negra. E aí o Silvio bota eles para cantar uma música e coloca uma flor na frente deles com um furo num balcão e alguém embaixo. E à medida que eles cantavam, essa florzinha, ela se alegrava ou ela murchava. E aí a menina que estava cantando junto com esse menino era uma participante que estava ali do quadro, mas a pessoa principal da peça era o menino, que era fã do Raça Negra. Eles estavam preparando uma surpresa para esse menino, apresentando o Raça Negra para eles, enfim. E aí o menino está lá, tô pregando sobre o Silvio Santos, já vi que foi para o outro lado aqui a conversa. Meu Deus do céu, o que você aprendeu hoje? O pastor falou do Silvio Santos, do Raça Negra, aprendi. Meu Deus. Aí o menininho começa a cantar, a flor começa a murchar. O menininho começa a chorar. E ele chora, ele se frustra, porque o esperado por ele era que ao cantar o Raça Negra de forma correta, a florzinha se alegrasse. Aí a flor começa a murchar, fazia parte da sacanagem. Essa palavra feia é torpe? Qual palavra que eu posso usar? Da brincadeira. A minha esposa me ajuda, gente. Sabe aquele filtro da fala? Ela é um pra mim. Aí, o menino começa a chorar, ele entra em crise. Eu tô cantando certo, a florzinha murcha, enfim, chega do Silvio Santos. Vamos voltar para cá. A crise se deu ali porque tô falando certo, por que ela não está se alegrando? Tô cantando corretamente, por que não está se alegrando? Mas o exemplo que Jesus nos dá com a figueira é que se você falar corretamente, se você disser, crendo no seu coração que assim será feito, acontecerá. Essa é uma promessa dada por Jesus. Aquele que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então se ele disse, nós podemos confiar, amém? Aqui Jesus, ele usa uma metáfora para se referir a tudo aquilo que se levantar contra você, a todo tipo de montanha, ou a tudo aquilo que se pareça com uma montanha que se levantar contra você. As montanhas, elas podem ser movidas de acordo com a nossa fé, que precisa ser expressa com a nossa fala. As montanhas das dificuldades serão movidas quando você confessar alinhado com a palavra. As montanhas da depressão serão movidas quando você confessar o que Deus diz a seu respeito. As montanhas do complexo de inferioridade serão movidas quando você afirmar o que o seu pai diz sobre você. As montanhas das dificuldades financeiras serão movidas quando você afirmar o que o seu pai diz sobre você. As montanhas das doenças, das enfermidades serão movidas quando você afirmar o que o seu pai diz sobre você. Glória a Deus. Nem todo mundo entende isso da forma como é. Eu me lembro de ver um vídeo de um pastor que estava debochando dessa crença da confissão enquanto ele pregava na igreja. E ele diz assim: tem gente por aí dizendo que se você pular de um prédio e declarar que você não vai morrer, nada lhe acontecerá. E aí ele dá risada. Todo mundo dá risada. Ele não entendeu que a crença da confissão não é um pulo no abismo, é um pulo para a palavra. Eu não estou pulando num lugar inseguro, eu estou pulando no firmamento, que é a palavra de Deus na minha vida. Se eu creio que Ele diz que eu sou o que sou, eu confesso quem Ele diz que eu sou. Se eu creio que Ele diz que eu posso o que posso, eu confesso o que Ele diz que eu posso. Se eu creio que eu tenho o que Ele diz que eu tenho, eu confesso o que Ele diz que eu tenho. Você está comigo?
Isso significa que aquilo que nós confessamos precisa entrar de acordo com a palavra de Deus. Ah, pastor, já entendi. Então você quer imitar a Deus. Mas é lógico. Eu vou imitar quem? Você? Eu vou imitar o meu pai. Eu vou dizer o que o meu pai diz sobre mim. Nós precisamos confessar o que o nosso pai diz ao nosso respeito. E se ele diz que eu sou abençoado, ao entrar e ao sair, eu sou abençoado. Podem dizer o que for contra mim, eu fico com o que o meu pai diz. Essa deve ser a nossa confissão. A nossa boca, meu irmão, ela carrega a salvação. O milagre está na nossa boca, saúde está na nossa boca. Aleluia. A nossa boca, a nossa confissão, as nossas palavras têm poder para transformar morte em vida, trevas em luz, doença em cura, dor em refrigério, tristeza em alegria. Glória a Deus. Quando você fala, ainda sem ter vontade de falar, você muda a realidade que está diante dos seus olhos. Você nunca vai pisar num lugar que você não está confessando hoje. As nossas palavras geram morte ou geram vida. E se nós confessamos vida, viveremos a vida que Deus espera de nós. Por fim, Hebreus no capítulo 10, versículo 23 diz: sem duvidar, mantenhamos, ou em outras versões diz, guardemos, ou seja, é no sentido de preservação. Mantenhamos, preservemos, guardemos inabalável a confissão da nossa esperança. Porquanto quem fez a promessa é fiel. Que a nossa fala seja preservada de acordo com a fé que dizemos ter. Não fomos salvos em Cristo Jesus para falar o que qualquer pessoa que assiste jornal fala. Nossa confissão precisa estar alinhada, acima de tudo, com a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, diga para si mesmo: eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Ela é lâmpada para os meus pés. Ela é luz para os meus caminhos. Passarão céus e terra, mas essa palavra não passará. E nada, diga isso para as dores que te atormentam hoje: e nada impedirá que essa palavra seja uma realidade na minha vida. Glória a Deus, quem crê nisso diz um aleluia. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Nós não viveremos da crise que assola o nosso século, que é uma crise de identidade, onde as pessoas se apropriam de uma identidade de acordo com os seus sentimentos. Nós não somos movidos pelo que sentimos, nós não somos o que os outros dizem que somos, não somos o que os nossos sentidos dizem que somos. Somos quem Deus diz que nós somos. A nossa identidade é construída na palavra. E a palavra é o fundamento mais firme que existe na face da terra. Glória a Deus. Por fim, a Bíblia diz que se com sua boca confessares que Cristo é o Senhor, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. As palavras, aquilo que nós proferimos é tão importante, é tão sério a Deus, que até mesmo a salvação que se dá pela graça mediante a fé é expressa através da fala.
Se você está aqui nessa noite, você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje é a sua noite, hoje é o seu dia, onde você, pela palavra, vai confessar corretamente de acordo com aquilo que você crê. E a Bíblia te garante, não sou eu, que você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Se você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, mas nunca o confessou, nunca disse a Ele: Pai, eu creio que você enviou Jesus para morrer por mim, eu creio que na cruz do Calvário Ele levou sobre si os meus pecados, eu creio que agora eu sou perdoado, eu creio que Jesus ressuscitou no terceiro dia, eu creio que Ele me deu a vida eterna, eu creio na presença santa do Seu Espírito em mim, você será salvo. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Nessa noite, enquanto essa palavra bate na porta do seu coração, não a resista, mas se renda.